Mais planejamento, menos assistencialismo, receita para o Brasil. Artigo escrito por Samuel Hannan. Há quase 3 décadas, o Brasil vem sendo governado sem nenhum plano de desenvolvimento socioeconômico, ambientalmente saudável, visando a inclusão social de milhões de trabalhadores e a redução das inaceitáveis desigualdades regionais, sociais, raciais, habitacionais e educacionais. Em todas as áreas essenciais, educação, saúde, saneamento básico, segurança pública e habitação, as carências são enormes e crescentes. Para mudar essa situação, o país necessita, antes de mais nada, sepultar a conveniente cultura de se falar apenas em Produto Interno Bruto, PIB, como se todas as mazelas nacionais fossem resultado somente da economia. O ser humano, o cidadão brasileiro, requer cuidados permanentes e maiores do que o PIB. Por isso, é fundamental discutir os principais indicadores sociais, esse sim o espelho real da condição de vida da população. O quadro atual da nação é incompatível com a posição de 10ª economia no ranking mundial, pois de nada adianta se o resultado econômico-financeiro não se refletir positivamente na qualidade de vida da população. Os recursos financeiros do país são enormes. A questão de maior importância a ser analisada é a ausência de um plano de metas e a prática já rotineira de governo de coalização, mais parecido com governo de coalizão, salvo pela velha política do toma lá da cá, que tem favorecido em muito o gigantismo do Estado, os desperdícios, a corrupção e a impunidade, levando à precarização dos serviços oferecidos ao povo brasileiro. O Brasil parece acostumado a ter um governo alicerçado somente no carisma de uma única pessoa, ignorando que sem um plano de metas qualitativas e quantitativas e com prazos definidos, esse país gigante, com território de 8.500.000 km², população de 213 milhões de pessoas e com economia de 2,189 trilhões de dólares, o equivalente a cerca de 12 trilhões de reais por ano, jamais conseguirá galgar os degraus que o levem a um novo patamar de desenvolvimento e bem-estar social. O Brasil anseia ver candidatos ao cargo de presidente da República que se apresentem com plano de metas, discutidos e sabatinados a respeito em horário eleitoral durante o período de campanha por rádio e televisão. Muito diferente do que se vê hoje, um emaranhado de promessas sem a correspondente demonstração de como será possível cumpri-las. Somente a clareza, a absoluta transparência e a discussão profunda de um plano verdadeiro de governo podem resgatar o país e conduzi-lo a um novo período de círculo virtuoso de desenvolvimento. Sem isso, nunca conseguiremos reduzir as gritantes desigualdades regionais, sociais, raciais e educacionais, com lastro nas verdades numéricas, abandonando-se de vez às inverdades e narrativas inescrupulosas que têm levado à estagnação dos indicadores sociais e fazendo com que o crescimento econômico seja espasmódico e pífio. A verdadeira situação do país precisa vir à tona para todos os cidadãos, a fim de se criar uma consciência crítica, baseada em indicadores oficiais. Começando pelo PIB, comparando-se o nacional com o dos países membros dos BRICS e do mundo no período entre 2010 e 2024. Nesses 14 anos, o PIB do Brasil teve crescimento negativo de 1,40%, passando de 2,210 bilhões de dólares por ano em 2010 para 2,179 bilhões de dólares por ano em 2024. Enquanto isso, o PIB da China cresceu 200%, o da Índia 129%, o da Rússia 38% e o do mundo 65%. Entretanto, é preciso analisar também o PIB per capita, e nesse aspecto, o desempenho do Brasil foi ainda pior, caindo 10,16% nos últimos 14 anos. Foi de 11.409 dólares por ano por habitante para 10.249 dólares por ano por habitante, segundo dados do Banco Mundial. Enquanto isso, em igual período, o PIB per capita por ano da China cresceu 179%, da Rússia aumentou 95%
e no mundo foi 41% maior. Não é difícil aferir em quais países esses indicadores tiveram reflexos mais positivos na população. Os números oficiais de 2024 mostram que 35,6% dos brasileiros tinham renda mensal bruta de até R$ 1.412, o equivalente a $262. Outros 31,6% dos brasileiros viviam com renda bruta mensal entre R$ 1.413 e R$ 2.826, o correspondente entre $263 e $512. E ainda, 22,8% dos brasileiros têm renda bruta mensal entre R$ 2.827 e R$ 3.500, algo entre $513 e $648. Ou seja, a imensa maioria, 90% da população, ganha até R$ 3.500 por mês, o equivalente a $648. Em contrapartida, os 10% mais ricos têm renda mensal superior a $54 mil, uma discrepância absurda. Um outro dado mostra bem como as ações sem planejamento dos governos não alcançaram a população. É o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede o desenvolvimento de um país considerando 3 fatores: saúde, educação e padrão de vida. No ranking da Organização das Nações Unidas, ONU, o Brasil ocupava a 73ª posição em 2002, caindo para o 84º lugar em 2024, uma queda acentuada em apenas 22 anos. No coeficiente Gini, índice internacional que quantifica a desigualdade na distribuição de renda ou riqueza de uma população, a situação brasileira também é muito ruim. Apenas a 53ª posição entre os 58 países estudados, ficando à frente apenas de países como Marrocos, Kuwait, Botsuana, Namíbia e África do Sul. Nenhum país é capaz de se desenvolver sem educação universal e de qualidade. Entretanto, nessa área o Brasil está reprovado. É o que mostra o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, Estudo Comparativo Internacional Trienal, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos, idade que marca o término da escolaridade básica. Nesse estudo, o Brasil fica abaixo da média dos 38 países da OCDE, atrás do México, Chile e Uruguai. No geral, está em 55º lugar e é o 15º mais mal avaliado em criatividade. Uma situação vexatória que se mantém há 15 anos. Falta gestão. Há, ainda, uma outra questão a merecer atenção. O Brasil cobra muito em impostos, porém entre os 30 países com maior carga tributária no mundo, é o que menos oferece retorno dos tributos à população, de acordo com o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, IRBES, estudo pelo qual é avaliado como os países utilizam os recursos arrecadados para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Amarga essa posição há 14 anos. Eis aqui uma equação socialmente injusta. Apesar de registrar recorde de arrecadação em 2024, o Brasil não produziu melhorias em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Se o retorno à população é pífio, por outro lado, a arrecadação só aumenta. Em 1988, a carga tributária do país representava 22,4% do PIB. Em 2024, essa relação cresceu para 32,3% e a estimativa é chegar a 34% ao final de 2025. Até o ano passado, essa variação foi, portanto, de 44,2% e pode chegar a 51,7% em 2025, se confirmadas as expectativas. Não existem motivos para o Brasil se orgulhar, porque seu PIB per capita, como já dito, é menor do que o dos principais países do BRICS e também está abaixo da média de 191 países. Fica claro, portanto, que o problema da nação não é falta de recursos, mas sim de gestão e vontade política. Também em nada colabora para mudar a realidade do país
um mal que o Brasil não consegue extirpar: a corrupção. No Índice de Percepção da Corrupção de 2024, estudo feito pela Transparência Internacional, o Brasil registrou a pior nota e sua pior posição entre 180 países avaliados na série histórica. Ficou na 107ª posição, 3 colocações abaixo do índice de 2023. A queda nos últimos anos foi brutal, pois havia ficado na 69ª posição em 2012 e em 48º lugar 10 anos antes, em 2002, FHC. É incrível que, diante de um quadro como esse, o governo ainda pretenda se sustentar apoiado na divisão do país, pobres versus ricos. Mesmo aumentando tributos sob a propaganda de que ricos não gostam de pagar impostos e ainda atribuindo a responsabilidade para os governos anteriores. É preciso lembrar, no entanto, que o partido do governo atual ficou no poder durante 8 dos últimos 15 anos. Nesse período, somados aos 8 anos dos 2 primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2002 a 2010, foram implantados programas sociais como o Bolsa Família, Auxílio Gás, FIES, BPC e PED Meia. Necessários, mas que, ao não fixarem data para a exclusão dos beneficiados, criaram dependência e se constituíram em excelentes cabos eleitorais, sem, entretanto, resolverem os problemas mais graves do país. Esses programas meio transformaram-se em programas fim, enquanto foram abandonados projetos infraestruturais e de geração de atividades econômicas fundamentais e capazes de resultarem em ocupação de trabalho com remuneração muito mais adequada que a de hoje, na qual 35,6% da população ganha apenas um salário mínimo e 90% dos brasileiros têm vencimentos mensais de até 2,31 salários mínimos, R$ 3.500. O Brasil possui um histórico de manipulações eleitoreiras que precisam ser banidas para não contaminar mais o processo democrático. Um exemplo foi a alteração da fórmula de reajuste do salário mínimo, implantada no final de dezembro de 2024, como uma boa notícia que, na verdade, reduziu o ajuste real do salário mínimo do trabalhador. Pela fórmula anterior, o salário mínimo de 2025 seria de R$ 1.530,88, mas com o novo modelo, acabou fixado em R$ 1.518, ou seja, menos R$ 12,88 por mês no bolso do trabalhador. Em 2026, se mantida a metodologia antiga, o salário mínimo ficaria estipulado em R$ 1.661,88, porém a previsão é que fique em R$ 1.631. Nesse caso, o brasileiro estará perdendo R$ 30,88 todo mês. A situação se repetirá em 2027, quando o salário mínimo deverá ser fixado em R$ 1.747, mas poderia ser de R$ 1.780,08 se fosse aplicada a fórmula antiga. Prejuízo mensal de R$ 33,08 para o trabalhador. Promessa de picanha foi convertida em retirada de feijão e arroz da mesa do trabalhador. Da mesma forma, como não houve reajuste no Bolsa Família desde março de 2023, valores substanciais foram retirados da mesa dos que mais precisam e dependem do governo para sobreviver. Em 2024, o valor médio do benefício foi de R$ 671,52 por mês. Entretanto, deveria ter sido de R$ 678 se tivesse sido aplicado reajuste com base na inflação do período, 2,47%. A diferença é ainda maior em 2025, pois ficou em R$ 671,52 o valor médio do benefício e deveria ser de R$ 720,92. A discrepância deve permanecer em R$ 671,52 em 2026, quando, se aplicado o reajuste pelo índice da inflação,
deveria ser de R$ 841,74. Obviamente, não se faz justiça social com medidas desse gênero, retirando benefícios via não correção pelo índice inflacionário, pensadas para garantir recursos destinados ao lançamento de programas novos, como o Gás do Povo, e para a correção da tabela de imposto de renda. Como inflação não é renda e a Constituição Federal de 1988 não prevê imposto inflacionário, aplica-se hoje punição dupla ao contribuinte. O correto, nesse caso, seria fixar os reajustes por legislação própria, tornando obrigatória a correção anual das tabelas de IR, com o que então se estaria praticando justiça tributária e afastando a esperteza de corrigir apenas nos anos das eleições. A população precisa ser informada claramente de que o orçamento de 2025 prevê o aumento de tributos e de arrecadação de mais de 96 bilhões de reais no ano. Portanto, recursos existem. O que falta é coragem e atitude para reduzir privilégios e renúncias fiscais, gastos tributários que somam 618 bilhões de reais por ano, em flagrante desrespeito à Emenda Constitucional número 109 de 2021, e para combater a corrupção com ações concretas, como a alteração legislativa para tornar imprescritíveis os crimes praticados contra a administração pública, bem como reduzir drasticamente o número de autoridades beneficiadas com o foro privilegiado. O povo brasileiro precisa voltar a ser verdadeiramente prioridade dos governos, o que deixou de ser há décadas. A verdade, aos poucos, foi sendo substituída pela retórica. As ações espasmódicas e midiáticas tomaram o lugar do planejamento administrativo, e o radicalismo continua ganhando terreno. Enquanto toda essa situação perdurar, o país vai apenas patinar. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.